Prezados alunos, nossa lição 10, Espírito Santo, o capacitador. Texto áureo há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Joel capítulo 2, versículo 28a. Verdade prática, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Olá, e boas-vindas a mais uma das nossas imersões de hoje. Eu estou bem animado para começar, porque a proposta agora é fazer uma análise muito aprofundada em um material de estudo teológico. Sim, e é um material muito denso, né? Exatamente. Denso, cheio de camadas e com uma riqueza de detalhes que é, assim, impressionante. O documento é datado de 8 de março de 2026 e ele carrega o título Espírito Santo, o Capacitador. Isso. E antes da gente dar o primeiro passo nessa discussão, é super importante a gente fazer aquele nosso pequeno aviso de imparcialidade para quem está nos ouvindo. Com certeza. Sempre bom reforçar isso. A intenção desta nossa exploração não é de maneira alguma defender ou endossar ou promover pontos de vistas religiosos. O que a gente vai fazer aqui é analisar de forma muito objetiva uma análise curiosa sobre a estrutura, a história e os conceitos apresentados nesse texto original. Exato. Nós vamos tratar essas afirmações do autor puramente como dados. Informações de estudo para entender como esse argumento central é construído. É uma ótima oportunidade para olhar para esse documento como uma peça complexa de literatura, né? Literatura histórica e teológica. A ideia é dissecar os termos e a lógica interna da narrativa sem assumir qualquer postura confessional. Perfeito. O texto tem uma estrutura de pensamento muito bem definida, que vale muito a pena ser investigada, independentemente das crenças pessoais de quem estuda o material. Verdade. Então, a nossa missão na imersão de hoje é tentar entender a evolução histórica e também teológica daquilo que o documento chama de derramamento do Espírito. O texto descreve uma transição que é monumental. É uma mudança de paradigma enorme. Sim, a passagem de um poder que no passado era altamente restrito e exclusivo para o que é definido como uma promessa universal no presente. A gente vai tentar mapear como essa jornada toda é construída. Certo, vamos desvendar isso. Como o texto estabelece a linha de base dessa história toda? Quer dizer, qual é o ponto de partida antes dessa tal promessa universal? Bom, o documento constrói o seu argumento inicial estabelecendo um contraste fortíssimo com o que é chamado no texto de Antiga Aliança. Tá. Nesse período, que engloba praticamente toda a narrativa anterior a Cristo, a ação do que o texto chama de espírito era descrita como algo extremamente pontual e muito restrito, sabe? Não era para qualquer um, então. De jeito nenhum. Não era uma força contínua ou disponível para a população em geral. O material cita várias referências, indicando que essa capacitação recaía sobre perfis muito específicos de pessoas naquela sociedade antiga. Basicamente um acesso VIP, certo? Exato. Um passe exclusivo apenas para certas funções de alto escalão, tipo governantes, reis ou profetas. Uma analogia perfeita. Era uma atuação cirúrgica. Se havia uma missão monumental para ser executada, sei lá, liderar no exército, construir um templo inteiro, ou entregar uma mensagem bem popular a um rei, essa capacitação era fornecida para aquela pessoa específica. E de forma temporária, né? Sim, temporária e apenas para aquela tarefa bem delimitada. A exclusividade era basicamente a regra do jogo. Mas é justamente aí que o documento aponta uma quebra de paradigma drástica. O texto traz à tona uma profecia feita por um homem chamado Joel, que viveu aproximadamente uns 800 anos antes de Cristo. Um salto temporal e tanto. Pois é. E a citação que o material destaca muda completamente a regra do jogo que vigorava. A frase exata do texto é: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne." É a expressão "sobre toda a carne" que vira a mesa. O que é fascinante aqui é a análise das implicações dessa expressão. O documento teológico que a gente está dissecando aponta esse momento como uma ruptura sem precedentes de fronteiras sociais e demográficas.
Porque na época a divisão era muito clara. Sim, para entender o peso disso, a gente precisa lembrar que na época em que esse texto antigo foi escrito, a sociedade era rigidamente estratificada. O valor de uma pessoa era totalmente ditado pelo gênero, pela idade e pela classe social. Não havia mobilidade social nenhuma. Um servo nascia servo e morria servo. Exato. Mas a promessa de Joel, conforme analisada pelo autor do estudo, atravessa todas essas barreiras de uma vez só. O texto enfatiza que essa capacitação passaria a alcançar jovens e velhos, homens e mulheres. E olha, o mais radical para a época, pessoas livres e servos. A barreira de classe é completamente diluída aí. Diluída, uma pessoa no extrato mais baixo da sociedade teria exatamente o mesmo acesso a essa força que o rei ou que o sumo sacerdote. Claro que o documento faz questão de frisar uma regra de contorno bem importante. Qual regra? Não se trata de um derramamento indiscriminado sobre o planeta inteiro. É uma promessa universal, sim, mas para todos aqueles que, dentro daquela comunidade de fé, invocam o nome do Senhor. É uma democratização de acesso brutal, mas ainda pautada pelas regras daquela tradição. Então, Joel profetiza essa democratização massiva de poder, onde aquele passe VIP lá de trás perde a validade. E a porta se abre para a base da pirâmide. Mas assim, uma profecia é só uma promessa no papel, até que ela realmente aconteça. Como o texto descreve a execução prática disso? Quando a chave finalmente vira na narrativa. A chave vira em um momento histórico muito específico narrado no documento. É o evento que ficou conhecido como Pentecostes. O material aponta esse evento como um marco inicial, a verdadeira inauguração oficial da igreja. E a forma como o texto detalha a mecânica desse acontecimento não se limita a só contar uma historinha. Tem mais profundidade. Tem. Há um mergulho muito técnico na linguística para explicar a gravidade do fenômeno. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto não usa palavras genéricas para descrever essa nova fase. O documento faz uma análise profunda de dois termos no grego original que define essa experiência, não é? O primeiro é o conceito de revestimento. O material explica que a palavra original não significa simplesmente colocar uma blusa ou uma capa para se esquentar. Longe disso, a palavra grega é endio. E a análise linguística que o documento faz mostra que o sentido literal é vestir-se como uma armadura. A imagem conceitual não é a de um conforto espiritual passivo. Espera, se é descrito como colocar uma armadura, isso pressupõe um conflito. O texto enquadra essa capacitação como um movimento de defesa ou de ataque? É uma mistura tática dos dois. Pense no endiadeusão como uma roupa formal, mas como se a pessoa estivesse recebendo um traje de proteção de alta tecnologia. Tipo um traje de proteção química projetado para um ambiente muito hostil, o documento descreve que esse revestimento é absolutamente indispensável para quem deseja testemunhar e expandir aquela comunidade cristã em um mundo que resistia fortemente a essa mensagem. Não é um luxo, então. Não é tratado como um acessório opcional ou um bônus de espiritualidade, sabe? É o equipamento básico de sobrevivência e de ação. E é aí que entra a segunda palavra grega, que define o que esse traje de proteção carrega. A palavra que acompanha o revestir-se é poder. E novamente o texto foge da definição comum, daquela que a gente usa no dia a dia. O termo no original é dinamis. Dinamis, exato. A grande sacada aqui é que o documento faz questão de distanciar essa palavra de qualquer ideia de uma força moral passiva. Não é simplesmente a resiliência para não cometer um erro ou a força de vontade para ser uma pessoa melhorzinha. Não é isso. É muito mais bélico e proativo que isso. Dinamis é a raiz de palavras modernas como dinamite e dinâmico. O texto argumenta que, se o endotheon é o traje de proteção, o dinamis representa as ferramentas de alta potência que a pessoa usa quando entra na zona de operação. É o poder de fogo, digamos assim. Isso. O documento define esse poder em termos de ação prática. Ousadia para falar publicamente desafiando autoridades da época, a capacidade de realizar milagres e uma sabedoria estratégica profunda para construir a infraestrutura dessa nova igreja. Imagina a cena descrita, então.
A porta se abre para todo mundo, de servos a nobres, e todos recebem esse traje tático e essa ferramenta quase explosiva de ação. Mas como isso foi percebido no mundo físico? O material de estudo descreve o evento de Pentecostes como manifestações que basicamente quebram as leis da física. Primeiro, um som ensurdecedor, que o autor compara a um vento impetuoso invadindo o espaço. E, na sequência, algo puramente visual, línguas repartidas como que de fogo pousando sobre cada uma das pessoas presentes. Parece até cena de filme de Hollywood. Totalmente cinematográfico. E o documento não se prende só ao espetáculo visual. O foco da análise é a decodificação imediata desses símbolos. De acordo com a teologia apresentada, o vento não é descrito como uma simples anomalia meteorológica. Na tradição milenar daquelas escrituras, o vento ou sopro, usando as palavras hebraicas e gregas como ruá e pneuma, simbolizam a própria presença criadora e vivificante da divindade. Remetendo a histórias ainda mais antigas. Exatamente, remete a visões antigas como as do profeta Ezequiel, no famoso Vale de Ossos Secos. Traz vida, onde antes havia apenas inércia. E o fogo? Como ele entra nessa decodificação? O fogo, dentro daquela mesma literatura, carrega o peso histórico da metalurgia e do altar. Ele significa purificação e consagração. É um elemento que consome as impurezas e sela uma aliança. Mas, olha, há um detalhe analítico crucial apontado pelo autor do estudo. O documento frisa categoricamente que esses dois fenômenos, o som de vento e de furacão e as línguas visíveis de fogo, foram eventos inaugurais, únicos e solenes. Como uma cerimônia de corte de fita. Exatamente. Uma inauguração grandiosa para marcar a abertura oficial dessa nova fase. O documento afirma que essa pirotecnia divina foi desenhada exclusivamente para aquele instante zero, e não há registros de que tenha se repetido visualmente e auditivamente com a mesma formatação nos eventos subsequentes descritos na história da Igreja. Então o vento e o fogo foram o grande evento de lançamento. Mas se eles não se repetem na rotina da comunidade, o texto precisa estabelecer uma outra métrica. Como saber nos dias e anos seguintes que alguém vestiu a armadura e recebeu essa dinamite? Essa é a grande questão que o texto aborda logo em seguida. E é aqui que o documento entra em um debate teológico fascinante sobre evidências físicas. O estudo argumenta que a ação de falar em outras línguas assumiu o papel de evidência física inicial contínua de que esse revestimento ocorreu. Mas a análise faz uma distinção técnica, que é um verdadeiro quebra-cabeça. E é uma distinção muito sofisticada para entender como as regras internas da comunidade funcionam na prática. O autor do estudo traça uma linha bem rígida separando essa evidência física inicial de um outro conceito, que é chamado de dom de variedades de línguas. Porque, para um observador externo, as duas coisas parecem absolutamente idênticas, né? É alguém falando em um idioma não compreendido. Parecem a mesma coisa, sim. Mas o texto argumenta que as funções e as regras de uso são completamente distintas. Mas qual é a lógica por trás dessa separação? Por que o autor criaria duas categorias para o que fisicamente parece ser o mesmo fenômeno? A lógica reside no propósito da manifestação. A evidência inicial, segundo o texto, é apresentada como uma chancela de uma experiência pessoal e individual. Ela acontece no momento exato em que a pessoa recebe aquele traje tático que a gente mencionou. Já o dom de variedades de línguas, quando exercido publicamente, no meio de uma reunião da comunidade, cai em uma regra de conformidade muito estrita. Qual seria a regra? Exige, obrigatoriamente, a operação simultânea de um outro dom, que é o dom da interpretação das línguas. Então se for para uso no microfone, perante o grupo, a mensagem precisa ser traduzida e compreendida por todos que estão ali ouvindo. Precisamente. O raciocínio do texto é implacável nesse ponto. Tudo que é feito no espaço coletivo precisa resultar em edificação mútua. Se uma pessoa fala algo em público usando uma suposta ferramenta divina, mas ninguém ao redor consegue entender o significado, o grupo não avança. Fica estagnado. O grupo não aprende e não é construído. Uma mensagem não interpretada é apenas ruído.
E ruído não constrói um edifício social sólido. O que nos empurra direto para o próximo bloco de análise do material. O documento faz questão de sublinhar que essa complexidade toda não ficou restrita àquele primeiro grupo lá em Jerusalém. Há uma ponte projetada para o futuro. O texto cita que a promessa se estende a todos os que estão longe. O projeto foi desenhado para escalar através das gerações. Mas como você escala uma operação tão complexa que depende de ferramentas de alto poder distribuídas para pessoas comuns de todas as classes sociais? Se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que o texto está desenhando a planta baixa de uma comunidade projetada para sobreviver através da interdependência. Interdependência. Sim. O documento introduz uma palavra grega central chamada diaírese, que significa diversidade ou distribuição. É a antítese total do monopólio. E a explicação teológica para estruturar essa distribuição lembra muito a lógica de uma arquitetura corporativa moderna e descentralizada, mais aplicada à Trindade. Como assim uma estrutura corporativa? Explica melhor isso. Olha, o texto descreve uma operação complexa e hipercolaborativa. O modelo apresentado estabelece papéis muito claros. Afirma que o Espírito Santo age como o distribuidor, pensa nele como o setor de recursos humanos que mapeia e entrega as diversas ferramentas adequadas para cada pessoa. Certo. O Filho é descrito como quem dirige e organiza os ministérios, ou seja, é a diretoria de operações determinando onde essas ferramentas serão melhor empregadas no campo. E o Pai é apresentado como aquele que opera os resultados, a presidência, garantindo que o impacto final atinja o objetivo central da organização. Entendi. É um organograma focado puramente na gestão distribuída. Ninguém recebe todas as ferramentas sozinho. Todo mundo recebe alguma ferramenta. Logo, todo mundo precisa de todo mundo para a máquina funcionar. Essa engenharia de gestão distribuída é simplesmente brilhante do ponto de vista sociológico, porque elimina de vez a figura do super-herói isolado, aquele cara que resolve tudo sozinho. Mas isso levanta uma dúvida muito prática na mente de quem analisa o texto. Qual é a finalidade última de tudo isso? Por que distribuir dons tão variados, coisas que vão desde sabedoria extrema, capacidade de cura, até habilidade de liderança e administração? O texto responde a isso focando obsessivamente na saúde do grupo como um todo. O documento é categórico ao afirmar que os dons, que são traduzidos da palavra grega charismata, não existem sob hipótese alguma para gerar status para o indivíduo. Não é um selo de verificação de elite do Instagram, sabe? Ou um troféu de mérito pessoal. E a gente vê que o autor tem uma preocupação real com isso. Muita. O autor dedica um trecho vital do estudo só para alertar sobre as falhas humanas ao lidar com esse sistema de poder. O texto aponta especificamente para 2 armadilhas comportamentais que podem destruir todo o tecido dessa comunidade. Quais são essas 2 armadilhas de acordo com o estudo? A primeira armadilha é a soberba. O autor descreve o perigo iminente de um indivíduo receber essa capacitação, esse charisma que foi milimetricamente desenhado para o bem comum da congregação e sequestrá-lo para uso pessoal. É a vaidade de usar a ferramenta para criar um culto à própria personalidade, inflando o ego e posicionando-se acima dos outros membros da comunidade. O erro fatal de achar que a ferramenta de alta tecnologia que foi emprestada a você é um atestado de que você é naturalmente superior aos demais colegas. Exato. A ferramenta é o foco central, não quem a segura. E a segunda armadilha que o documento identifica é diametralmente oposta, mas olha, é igualmente destrutiva, a negligência. Negligência no sentido de não usar. Sim. O texto aborda o cenário de alguém que recebe uma capacitação, entende que faz parte dessa gestão distribuída, mas decide cruzar os braços e enterrar o talento. Se a arquitetura da comunidade pressupõe que cada pessoa carrega uma peça fundamental do quebra-cabeça, a omissão de um único membro gera uma deficiência crônica no grupo inteiro. Faz todo sentido. Se a pessoa tem a ferramenta de curar ou a sabedoria para administrar e fica em silêncio no canto dela, o grupo adoece e entra em falência. Há uma lacuna no corpo coletivo que ninguém mais foi equipado para preencher da mesma forma. O argumento base do texto
É o da responsabilidade ética que vem atrelada ao dom. A concessão do charisma gera automaticamente um dever, uma obrigação para com o próximo. A lógica do documento ensina que as habilidades não são propriedade privada de quem as tem. Elas são recursos comunitários que devem ser exercitados com disponibilidade e com senso profundo de serviço. A tese central é que a comunidade só consegue atingir o seu potencial máximo de força e unidade quando todas as partes do sistema operam de forma colaborativa, livres tanto da ambição desmedida de aparecer quanto da preguiça de agir. Então, o que tudo isso significa? Sintetizando a jornada fascinante que nós fizemos por essas fontes hoje, nós testemunhamos a evolução de um conceito teológico altamente sofisticado. O material começa lá atrás, com o retrato de uma era onde o poder espiritual era muito restrito, cirúrgico e limitado a uma pequena elite. Em seguida, analisa uma profecia de 8 séculos antes de Cristo que prometia implodir as barreiras de classe e de gênero daquela antiguidade. Vimos o texto decodificar o cumprimento prático disso, usando termos densos como angel e dynamis, para descrever uma armadura tática e um poder explosivo. Tudo isso inaugurado sob o simbolismo de vento criador e fogo purificador. E, para quem estuda estruturas sociais e narrativas antigas com a gente, o ponto mais denso dessa discussão é observar como o texto engenheira a sustentabilidade de todo esse movimento a longo prazo. O documento defende ferozmente um modelo em que o poder jamais deve ser monopolizado por um único indivíduo. Ao contrário, o poder é fracionado e distribuído em uma complexa rede de dons. E a regra inegociável do sistema é que todo talento extraordinário existe com um único fim. E esse fim é servir, construir e edificar as pessoas ao redor. Isso levanta uma questão importante. O material teológico que a gente esmiuçou hoje foi escrito com um objetivo claro de orientar uma comunidade de fé sobre como gerenciar as ferramentas que, segundo a crença deles, vêm da divindade. Mas a premissa que sustenta o texto dialoga com dilemas humanos que são absolutamente universais, para qualquer época. A ideia central por trás das palavras dynamis e charismata pressupõe que a inteligência, a capacidade de comunicação, a visão estratégica e qualquer talento extraordinário são recursos concedidos com o propósito estrito de fazer um upgrade na comunidade ao redor, e não em quem os possui. É muito fascinante pensar em como essa visão, que tem milhares de anos de raiz histórica e repudia de forma muito veemente a centralização e o ego, colide de frente com a nossa sociedade hipermoderna hoje em dia. Colide muito, né? Sim, nós vivemos imersos em um ecossistema que trata a habilidade excepcional e o sucesso quase sempre como um trunfo isolado, uma propriedade privada a ser monetizada e usada como degrau exclusivo para a exaltação da nossa própria marca pessoal. Faz a gente pensar. E se os nossos talentos mais brilhantes fossem vistos menos como conquistas individuais para inflar o nosso próprio currículo e mais como um código aberto desenvolvido única e exclusivamente para corrigir os bugs e aprimorar a vida das pessoas que trabalham, convivem e interagem com a gente todos os dias? Fica a provocação para o pessoal que nos ouve explorar essas ideias. É uma provocação em tanto. Excelente reflexão para encerrarmos. Muito obrigado a quem nos acompanhou nessa investigação. Nós ficamos por aqui e até a próxima análise aprofundada.